Tava lá, não tava, Pavanato? Tava lá sim. Estão me ouvindo? Mas, ó, tô te ouvindo. Tu é cara de pau, então dou os últimos 50 centavos da caminhada. Tu não foi de Minas até lá. Não, pô. Eu cheguei no segundo dia, caminhei de terça-feira até o último dia, É, totalmente a sem pé. brincadeira, mas foi quanto que tu andou? É muito? Também eu não sei, eu tô brincando. Cara, eu acho que eu cheguei a andar uns 190 quilômetros, ou Porra, andou talvez pra até um pouco cacete. mais. Andou pra É. cacete. Eu tô cheio de bolha no pé ainda, até um pouco corado. Eu sou um pouco mais branco que isso. Hum. E nós fizemos essa manifestação, e é bom deixar claro aqui, eu vi até vocês falando antes, quais eram as pautas que a Uhum. gente deixou claro desde o começo. A primeira pauta, que é a pauta mais imediata, é a derrubada do veto da dosimetria, que é uma pauta que ela é alcançável. Existe uma grande possibilidade de que consigamos isso com o Congresso Nacional, até porque já existe acordo sobre isso, mas então não é muito bem verdade o que a galera ventilou nas redes sociais, de que não existiu uma pauta clara. A pauta é muito clara. Nós queremos a derrubada do veto da dosimetria, nós queremos a investigação tanto do Banco Master, desse escândalo todo que nós vimos por aí, quanto do INSS, que envolve, inclusive, o filho do presidente Lula. Então, você nunca vai ver uma pessoa de esquerda como Glauber Braga, que estava aqui, que inclusive está suspenso por ter agredido um cidadão dentro do Congresso Nacional, você nunca vai ver ele, por exemplo, defendendo a investigação do Alexandre de Moraes e da esposa dele, com aquele contrato de 129 milhões. Você não vai ver ele, por exemplo, defendendo a investigação do filho do Lula, envolvido no escândalo do INSS. Hoje nós temos notícia do Lula, em reunião de 1h30 com o Daniel Hum. Vorcaro. Mas você não vai ver o Glauber Braga defendendo a investigação dele. Nós defendemos a investigação. Tem que investigar todo mundo que for citado, para ver quem tem responsabilidade e quem não tem. Você conhecer um banqueiro que teve problemas com a justiça não te faz um criminoso, mas você precisa primeiro investigar para você ter certeza. Você primeiro precisa passar tudo a limpo para que você saiba da verdade. E nós defendemos isso durante toda a marcha abertamente. Foi a maior manifestação brasileira em todo o território nacional por essa pauta. E nós temos certeza de que ela com certeza vai influenciar os rumos. E além disso, tem também um efeito psicológico, né, na direita. A direita estava durante muito tempo, até por conta das perseguições, se sentindo acuada, as pessoas tinham medo de ir para a rua, medo das perseguições, e a direita ganhou uma nova força, um novo ânimo, e eu tenho certeza que isso é importantíssimo para fomentar a participação do Congresso Nacional nas decisões desses temas. Valnato, aqui é o Tramontina, tudo bem? Tudo bom, Tramontina? Prazer Tudo falar com bem. você. Pois não. Obrigado, igualmente. Eu queria tua opinião, queria ouvir tua opinião sobre uma afirmação que foi feita pelo nosso entrevistado, o deputado Glauber, que acabou de sair do ar. Ele disse o seguinte, que o Nicolas, o deputado Nicolas, na prática, segundo ele, na verdade, ele está fazendo uma disputa de espaço com a família Bolsonaro. Este movimento é muito mais pessoal do que voltado para algo muito maior para a direita. Você concorda? Eu discordo totalmente. Eu acho que não existe a necessidade de haver qualquer tipo de disputa. Até mesmo o próprio Carlos Bolsonaro esteve na manifestação, subiu no caminhão com o Nicolas, apontando para ele. A própria Michele Bolsonaro elogiou o Nicolas, elogiou a postura dele dentro dessa manifestação. E a manifestação tinha como pauta, quando você fala de dosimetria, quando você fala da libertação dos presos políticos, tinha como pauta, inclusive, também o presidente Bolsonaro, que é um preso político. É alguém que tem um processo extremamente questionável, um processo que é fundamentado muitas vezes em diz que me disse e sem conteúdo algum, e um processo viciado. Bolsonaro, ele não tinha foro privilegiado, não deveria ter sido julgado pelo Supremo. Alexandre de Moraes deveria ser incompetente para julgar o caso do Bolsonaro, e mesmo assim ele julgou, porque ele se alegava como vítima nesse caso, mesmo assim ele participou de todo o processo. Então é um processo extremamente viciado, injusto, e nós estávamos na rua também para pedir a libertação do presidente Bolsonaro. Eu acho que o líder, o Nicolas, é um líder natural, acho que ele tem uma influência, e a direita ela tem o nosso grande líder, que é o Jair Bolsonaro, que infelizmente está nessa situação hoje, mas nós esperamos que ele saia dela o máximo possível. E enquanto o Bolsonaro está nisso, é importante que líderes como o Nicolas Ferreira tenham iniciativas como essa para a gente continuar andando e marchando rumo a um Brasil melhor e um Brasil onde haja justiça. Eu queria fazer um parênteses em relação a essa questão da política para tratar com o senhor, para tratar contigo de uma questão de responsabilidade em relação à organização do evento. Você acabou de dizer que o Nicolas é um líder e que ele tem influência,
ele, até onde a gente viu, a gente leu, né? Ele teve a ideia deste movimento, essa caminhada, ele iniciou a caminhada rapidamente, ele simplesmente informou à Polícia Rodoviária Federal que ele ia fazer a caminhada, ele não tomou providências de organização da caminhada. A Polícia Rodoviária Federal oficialmente disse que ela decidiu botar alguma proteção lá no ambiente. Eu faço muita corrida de rua aqui em São Paulo, não, participo, né? Eu sou um corredor, e eu vejo o seguinte: todos os que organizam a corrida de rua são obrigados a contratar a polícia, pagam pelos carros da CET que organiza o trânsito, pagam pelo número de cavaletes que são colocados na rua, pagam pelos metros de fita que a CET coloca nas esquinas para isolar, né? Quando a gente vê o desfile dos blocos de carnaval aqui em São Paulo, e agora nós vamos ter novamente, os organizadores são obrigados a cumprir uma quantidade gigantesca de obrigações, eles têm obrigações de organização e segurança, né? Nós tivemos no final algo dramático, que foram os raios que machucaram as pessoas, né? E, logicamente, esse é um acontecimento fortuito. Não né? dá pra prever. Se bem que a meteorologia em Brasília tinha avisado que ia ter chuvas fortes, inclusive tem a previsão do volume de chuva com raios em Brasília. Mas tudo bem, vamos deixar um pouquinho de lado. O senhor acha que o deputado Nicolas tomou as providências que seriam necessárias, assumiu a responsabilidade que seria necessária à medida em que ele começou a chamar as pessoas para ir com ele numa caminhada, num movimento tão longo, de mais de 200 quilômetros, na beira de uma estrada, a BR-040, fazendo toda aquela movimentação. Ele tomou as providências que deveriam ter sido tomadas? Bom, primeiramente é importante deixar claro que a Constituição ela garante direito de manifestação e já é consolidado na jurisprudência que a única obrigação que alguém que organiza a manifestação tem de fazer é de informar as autoridades. E isso basta. E o Nicolas fez isso, ele informou as autoridades. Agora, ele não tinha como saber a proporção que isso tomaria, até porque foi uma manifestação de revolta e uma manifestação espontânea. As pessoas elas viram o que nós estávamos fazendo e foram aderindo. Não tem como você prever um raio caindo no meio de uma manifestação, exatamente onde a manifestação estava acontecendo. Você tem aí diversos escândalos que a esquerda alega, por exemplo, no caso do Mensalão, que o PT não sabia de nada. A esquerda alega no caso do Petrolão que o PT não sabia de nada. Agora, no caso do INSS, o PT também não sabe de nada. No caso do Banco Master, ninguém sabe de nada. E ninguém tem responsabilidade por nada. Agora o Nicolas ele organiza uma manifestação, cai um raio e a culpa é dele. E é interessante que durante todo o evento, os grandes veículos de mídia não deram repercussão para a magnitude do que estava acontecendo. As redes sociais só falavam disso, a audiência era maior do que muitos canais de televisão, e mesmo assim, a mídia só se pronunciou e só deu a cobertura devida ao evento quando aconteceu uma tragédia. Isso mostra muito do enviesamento da mídia, mostra muito da parcialidade que a imprensa tem, quando o PT organiza showmícios por aí, trazendo artistas para atrair multidões, eles apoiam, divulgam, repercutem, fazem parecer mais do que é. Quando um jovem sai caminhar e reúne uma multidão de milhares de pessoas espontaneamente, a repercussão é mínima. E quando repercutem, é ainda para noticiar algo que é fortuito, que é uma tragédia. Algo que não tem como você planejar, não tem como você prever. As pessoas foram voluntariamente, nós também que estávamos lá, também corremos risco debaixo de chuva. Mas nós estávamos voluntariamente, nós acreditamos no que estávamos fazendo. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma apoiadora, que a mãe dela sofreu com raio, ela foi atingida por raio, e ela pediu para eu mandar um vídeo para a mãe dela. E a mãe dela continua nos apoiando. Ela sabe que ela estava lá por uma luta, por uma causa, que foi um acidente. E ela continua acreditando no que nós fizemos. Ela continua acreditando que nós precisamos dar um basta nos abusos do Poder Judiciário. Ela continua acreditando que não existe mudança sem luta, que não existe mudança sem o povo sair, arregaçar as mangas e trabalhar. Então nós fizemos a nossa parte, chamamos a atenção para tudo que está acontecendo. Hoje nós temos no Brasil pessoas com penas de 14 anos de prisão, penas absurdas, enquanto pessoas, por exemplo, como a Débora, que escreveu com o batom na estátua, foi esse o ato de vandalismo dela, e ela pegou essa pena absurda de 14 anos, enquanto tem traficante que sai pela porta da frente. Essas pessoas do Rio de Janeiro não tiveram audiência de custódia, mas a audiência de custódia não deveria valer para todos? Por que para eles não valeu? Por que pessoas que não têm foro foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? Até quando a gente vai passar pano por esse absurdo? Então, a manifestação caiu no raio.
e tapam os olhos para as pessoas que estão morrendo na cadeia. O Clériston, por exemplo, morreu na cadeia. Isso não é importante? Isso não merece a nossa atenção? Não foi um caso fortuito, não. Ele foi morto pelo Estado. Ele foi morto pelo Estado que não deu o devido procedimento. O próprio PGR tinha determinado a soltura, porque ele não tinha condição de estar preso. Preso, julgado sem individualização de conduta, sem nada, pessoas humildes, sem poder se defender, advogados que não tinham acesso aos autos. E agora o problema é o raio. O raio, algo que você não tem como controlar. Nós temos como controlar as nossas instituições. Nós temos como controlar os ministros do STF e limitar o poder deles. É absurdo que uma mulher de um ministro faça contratos com um banco para o ministro depois ir lá, e quem falou foi a Malu Gaspar, e interceder a favor desse banco. Isso é uma vergonha para o país. E nada é feito. E daí o problema é o raio que caiu na manifestação? É esse que deve ser o foco? Ou o foco deve ser o escândalo do Master? Ou o foco deve ser o INSS? Ou o foco deve ser as pessoas que estão presas sem o devido processo legal? A revelia da lei? Então eu acho que as prioridades estão invertidas. Infelizmente a mídia não dá a devida cobertura porque não tem simpatia pelo deputado Nicolas. Não dá a devida cobertura porque não gosta. E costuma rotular pessoas como nós que estamos defendendo justiça, liberdade e democracia como extremistas.